Assento glorificando a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35. Gênesis 35. Ontem a gente falou sobre Gênesis 31, né, irmãos? 31, 13. Quando o sogro de Jacó tentou, no termo popular, passar a perna nele, trocou o salário de Jacó 10 vezes. E em todas as vezes Deus abençoou Jacó. É quando nós temos uma aliança com Deus, um propósito, pode se levantar quem quiser, mas Deus irá nos abençoar. Amém? E a palavra de Deus é tão poderosa, irmão, só para compartilhar antes da gente ler o texto, que a gente não sabe, não conhece os corações, mas Deus é conhecedor de tudo. Um dia eu estava pregando sobre Jacó na cidade de Guaíba, em uma igreja, e falei que antes de Jacó voltar para a casa do seu pai, ele tinha que fazer duas coisas. Uma delas era restaurar a comunhão com o seu irmão Esaú. No caminho da casa do sogro até a casa do seu pai, ele tem que se encontrar com Esaú, para consertar a aliança que eles haviam quebrado, para haver uma comunhão. Irmãos, por incrível que pareça, naquele culto, tinha um homem, só para os irmãos testemunharem isso, que estava fora de casa 6 anos, abandonou a mulher, abandonou os filhos, saiu machucando todo mundo, saiu com mágoa de todo mundo, e há 7 anos estava vivendo nas ruas, mas naquele dia ele entrou naquela igreja. E a mensagem daquela noite era: volta e conserta o que você deixou para trás. Aquele homem veio até o altar em lágrimas, chorando, e disse assim: irmão, nessa noite eu estou voltando para minha casa, porque eu preciso consertar aquilo que eu deixei para trás. Amém? Então veja, nada é por acaso, não existe coincidência, existe a voz do Espírito Santo que fala a corações que precisam ouvir. Amém? Gênesis 35, todos acharam, irmãos? É bem fácil, né, irmãos? Se não achar Gênesis, Jesus, aí não dá mais. Gênesis 35 diz assim: depois disse Deus a quem, irmãos? A Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste de diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos com quem eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu. Em que dia? No dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Amém? Irmãos, Jacó é portador de uma promessa. O pai deste homem é Isaac. Perceba, escute, não perca atenção. O pai deste homem é Isaac. Isaac, irmãos, orou por Jacó 20 anos. Durante 20 anos, Isaac orou por um filho. E o resultado desta oração é Jacó e o seu irmão Esaú.
Quando Isaque recebe estes 2 filhos, o texto diz que eles são gêmeos, nascem juntos, um agarrado no outro. Hoje dá para dizer assim, irmãos, quem quiser explicação desse nascimento, olha na internet o culto de ontem, que eu não vou voltar nesse assunto. E Deus fez uma promessa a Isaque. Isaque passaria esta promessa aos seus filhos. Essa promessa repousaria para o seu sucessor. O sucessor de Isaque tornou-se Jacó. Jacó, então, é alguém que peregrina, é alguém que foge da sua casa, porque o seu irmão lhe diz, eu vou te matar. Então ele tem que sair da sua casa, fugir para o deserto, porque tem uma sentença de morte sobre ele. Ele vai para a terra da sua parentela. Ontem nós falamos sobre isso. Lá ele conhece Labão, que torna-se sogro de Jacó. Jacó apaixona-se por uma mulher chamada Raquel. Luta por ela, casa-se com ela, e dentro daquela comunidade ele constrói uma família. E no decorrer dessa história de Jacó, ele sempre buscou a Deus. Ele ensinou para a sua casa quem era o Deus dos seus pais. Os seus filhos conheciam a Deus pelas histórias que Jacó contava. Chega um momento então que Deus diz para Jacó, que foi o texto que lemos ontem, Jacó, você precisa voltar para a terra dos teus pais. Eu falei ontem que Jacó sai da terra dos seus pais sem nada, pobre, sem dinheiro, somente com uma botija de azeite. E daqui a pouco eu vou explicar por que ele carrega isso. Somente com uma botija de azeite, sem destino, sem saber para onde iria. E Deus lhe encontra no deserto, lhe faz promessas que Jacó iria prosperar, e que um dia Jacó voltaria à terra do seu pai, e lá Deus lhe abençoaria. Chega um momento que Jacó tem que voltar, preste atenção. E aí nós lemos ontem, Gênesis 31 em diante, Deus diz para ele, volta para a terra dos teus pais, volta para a tua parentela, volta para a tua família, da onde saístes. Então Jacó está nessa trajetória de retorno, que é o texto que nós lemos aqui. Só que no decorrer deste retorno para sua casa, acontecem muitas coisas. Os seus filhos lhe desobedecem, guerras familiares acontecem, sua filha é violentada. Na decorrência deste retorno, Jacó se decepciona, as lutas são demais. Sobre a vida de Jacó começa a vir aquilo que ninguém coloca na sua agenda: dias difíceis, dias de choro, dias de tristeza, dias de lágrima. E Deus vem até Jacó no capítulo que lemos. No capítulo 35, Deus vem até Jacó no meio deste caos e diz para Jacó: Jacó, levanta-te e sobe a Betel. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus está exigindo de Jacó uma posição. Deus está exigindo de Jacó uma postura. Jacó, você precisa voltar. Essa é a minha ordem para ti. Volta. Porém, para que isto aconteça, você precisa tomar uma posição na sua vida. Levanta-te e sobe para Betel. Deixa eu puxar um gancho aqui no texto que estamos lendo. Muitas das coisas nas nossas vidas só não acontecem porque a gente ainda não se posicionou.
Muitas das coisas na nossa vida ainda não aconteceram, porque Deus está olhando do céu e dizendo: eu estou louco no sentido de vontade de te abençoar, mas eu preciso que você tome uma posição e crie na sua vida um posicionamento. Perceba no decorrer da história bíblica que Davi vai até o arraial dos filisteus. Todo mundo está com medo, são homens de guerra, grandes em estatura. Diz o texto que do arraial dos filisteus vem um gigante chamado Golias. Começa a afrontar, todo mundo fica atemorizado. Os homens se escondem atrás das carruagens. Os valentes de guerra já estão tremendo, não conseguem mais ir para a batalha. Mas um homem franzininho, de gentil aparência, diz o texto, de gentil aparência, franzininho, não tinha aparência de lutador, chega no campo de batalha e diz: mas quem este gigante está pensando que é para afrontar o Deus que a gente serve? Sabe o que é isso? Um posicionamento diante da dificuldade. Qual é o resultado, pregador? O texto diz que Deus entrega Golias nas mãos de Davi. Deixa eu te dar um recado para o teu coração. Sabe o que está faltando para a tua vida ser transformada? Talvez um posicionamento da sua parte. Sabe o que está faltando talvez para a sua história ser totalmente transformada? Você tomar uma posição com Deus. Deus está dizendo: Jacó, eu quero transformar essa situação, porém eu preciso que você levanta-te. Às vezes é o que falta, é um pai tomar uma posição, como Josué que disse: todo mundo está servindo ao Deus que quiser, mas a minha posição é essa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Agora, o que tem em Betel? É aqui que eu quero pregar, e a gente está falando de propósitos. Irmãos, a gente precisa se perguntar o seguinte: o que tem em Betel, que Deus tanto fala para Jacó, capítulo 31, 13, eu sou o Deus de Betel. Capítulo 35, levanta-te e sobe a Betel. Jacó reúne a sua família na casa do seu sogro e diz o seguinte: a gente precisa voltar, porque o Deus que me apareceu em Betel está me dizendo, volta. A pergunta que eu me fiz hoje, lendo o capítulo 35, é o seguinte: o que aconteceu em Betel? Para Deus dizer: eu sou o Deus de Betel. O que Betel tem de especial na vida de Jacó, a ponto de quando Deus vem até ele, Deus diz: Jacó, o lugar que você precisa voltar é Betel. Jacó, eu poderia te dizer: volta para a casa do teu pai. Perceba, irmãos, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Escute, Deus poderia dizer: Jacó, volta para a casa do teu pai. Mas não, Deus diz: volta para Betel. Os irmãos estão entendendo? Deus poderia dizer: Jacó, volta para a terra onde você cresceu. Mas não, Deus diz assim: Jacó, eu preciso que você volte para Betel. Sempre que você vê Deus falando com Jacó no sentido de retorno, no sentido de voltar, você vai encontrar a palavra Betel. É em Betel, Jacó, que eu quero te encontrar novamente. É em Betel, Jacó, que eu quero ter um particular contigo. E a pergunta que vem aos nossos corações é a seguinte: o que aconteceu em Betel, que Deus tanto quer que Jacó retorne para lá? Eu vou explicar para os irmãos o que aconteceu em Betel. Betel é o lugar onde Deus marca uma aliança com Jacó. Betel é o local onde Deus se revela para Jacó.
Betel é o lugar aonde Deus aparece para ele. E o que foi que Jacó encontrou em Betel, que Deus tanto está insistindo, eu te quero em Betel. A primeira coisa que Jacó encontrou em Betel foram sonhos, porque o texto diz que Jacó em Betel, no deserto, deitou-se, dormiu e sonhou. Sabe o que é isso? Sonhos. Deus está dizendo para Jacó o seguinte: Jacó, eu preciso que você volte para o lugar aonde eu entreguei sonhos ao teu coração. Jacó, eu preciso que você volte para o lugar aonde eu entreguei um sonho para a tua vida. O que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite é: você precisa voltar a sonhar com aquilo que Deus tem te dado. Escute, talvez este culto seja um culto de propósito. Que propósito? De você voltar para Betel, para a presença de Deus. Por quê? Porque lá Deus quer te entregar sonhos ao teu coração. Você consegue crer nisso? Mas por incrível que pareça, escute só, existem pessoas que já deixaram de sonhar. Existem pessoas que já deixaram de ter perspectivas de futuro. E o sonho que eu estou me referindo não é o sonho aquele que a gente enche a barriga de noite, aí vai lá dormir e diz assim: sonhei que eu estava lá numa ilha, num paraíso. Aí às vezes eu fico ouvindo sonho de pessoas assim, eu digo: irmão, será que o irmão não dormiu de barriga cheia e foi até um paraíso e voltou? Não é destes sonhos que eu estou falando, ainda que Deus nos dê sonhos assim, mas eu estou falando de outro sonho. Que sonho, pregador? O sonho da nossa alma, o combustível que nos move, o combustível que nos faz ir para frente, as perspectivas de vida, os nossos objetivos, as nossas trajetórias. Talvez você entrou aqui limitado e dizendo: a minha vida vai terminar aqui, a minha vida vai se terminar e se concluir nisso. Mas Deus te trouxe aqui para restaurar os sonhos na sua vida. É tempo de você voltar a acreditar em projetos na tua existência. Eu não quero saber quem disse para você que você não seria ninguém e que você talvez não teria nada. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Volte para Betel, porque em Betel Deus tem sonhos para te entregar. Você consegue crer nisso? Escute, irmãos. Quantos de nós chegou desacreditado na presença de Deus? Aí a gente chega desacreditado, sem perspectiva de nada, e Deus vem, chega para o nosso coração e nos enche de sonhos. É a promessa do derramamento do Espírito Santo profetizado pelo profeta Joel, que teríamos sonhos. Betel é lugar de voltar a acreditar no impossível que Deus tem para a nossa vida. Você consegue ainda sonhar? Você consegue ter perspectiva para a sua vida? Talvez você tenha chegado aqui desacreditado, mas Deus quer restaurar o poder de você sonhar. A segunda coisa que Jacó encontrou em Betel é que Deus, eu gosto de tocar nisso, irmãos, eu vou voltar nessa tecla, eu não sei porque eu estou batendo nessa tecla faz tempo, mas eu volto nela. É que Deus não é um Deus transferível. Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Deus não diz para Jacó: eu sou o teu Deus. Porque Jacó ainda não havia andado com Deus, não tinha uma história com Deus. Deus ainda não havia se revelado para ele. É porque no meio da igreja a gente tem aquela história assim: filho de crente, crente é.
Filho de pastor tem que ser crente. Quem disse? Quem foi que te mentiu ou te ensinou isso? Vida com Deus é uma escolha que todos nós fizemos no nosso íntimo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, nunca diga o seguinte. Eu ouço muita gente dizendo isso. Eu disse, rapaz, esse pessoal confunde tudo. Diz assim, nem a casa do pastor, nem os filhos seguem ele. E ele ainda quer ensinar o filho dos outros. É que essas pessoas ainda não aprenderam que vida com Deus, decisão de andar com Deus, é uma história que se constrói. É uma trajetória que a gente trilha. É uma construção que a gente vai fazendo. Eu vou voltar a repetir. Quem dera se a gente pudesse pegar Deus e enfiar na cabeça e no coração de algumas pessoas, mas nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque parte do homem, é uma escolha própria. Eu quero ou eu não quero andar com Deus. Jacó, eu fui o Deus do teu avô, eu fui o Deus do teu pai. Agora contigo, vamos caminhar junto para ver no que vai dar. É uma construção. Os irmãos estão entendendo? Então a segunda coisa que Jacó encontrou em Betel era um Deus que não se transferia, mas um Deus de relacionamento. Até aqui tudo bem, irmãos? A terceira coisa que Jacó, eu já vou falar do propósito que Jacó encontrou em Betel no seu encontro com Deus, foram promessas. Deus olhou para Jacó e disse, Jacó, vem cá. Irmãos, eu estou conjecturando, não diz no texto. Jacó, vem cá, rapaz, você está aí sem nada. Irmãos, arrastando chinelo, só com uma pedra para dormir. Mas Jacó, eu tenho uma promessa para te fazer. Eu vou te falar o seguinte: eu te abençoarei. E Jacó não tem nada. E tem mais: eu vou prosperar a tua vida. E tem mais, Jacó: a terra que você está dormindo, você está vendo ela? Eu a te entregarei. Tudo isso aqui será teu. Tudo isso eu estou te prometendo. E o engraçado é, escute, é que a promessa de Deus sempre vem ao contrário da nossa realidade. Deus promete prosperidade, terra, riqueza para alguém que não tem nada. É como ele chega para a mulher de Abraão e vem cá, diz o seguinte: daqui a algum tempo tu darás à luz a um filho. Aí ela ri. Por quê? Porque é estéril. Então, a promessa sempre vem para contrariar a nossa atual realidade. Os irmãos estão entendendo? Escute só, eu lembro de um dia que eu estava no fundo de uma igreja, entrei e fiquei bem quietinho, irmãos. Eu sou muito tímido até hoje, é algo que eu luto. Aí, uma igreja muito cheia, eu cheguei, fiquei bem quietinho, para ninguém me ver, cheguei atrasado, me enfiei num canto. Aí o pastor está pregando, ele disse: vem cá, aquele jovem de vermelho, vem cá. Deus quer falar algo para a tua vida. E eu olhei para tudo que é lado, já tentando achar mais alguém de vermelho para dizer: é contigo. Aí eu disse: ele disse: sim, vem cá, porque Deus quer te fazer uma promessa. E aí eu fui, irmãos, num vermelhão, esquentou meu corpo e eu dizia: Jesus, se tivesse um buraco aqui eu entrava. Eu lembro como se fosse hoje, ele diz assim: Deus te levantará para pregar a palavra para muita gente. Ele te levará, Ele te trará, e em muitos lugares os teus pés irão pisar para falar a pessoas. Aí eu olhei e disse: errou o endereço. Falou para o cara mais tímido do local. Mas sabe por quê? Porque Deus sempre contraria o que a gente está vivendo.
Por quê? Porque se eu fosse eloquente, hoje eu diria, é a minha eloquência. Se eu fosse inteligente, hoje eu diria, é a minha inteligência. Se eu tivesse hoje formações e mais formações e mais formações, eu diria, são as graduações que eu conquistei. Como eu não sou eloquente, como eu sou tímido, como eu não tenho nada disso, eu só tenho que dizer, é Deus que está fazendo, é uma promessa de Deus que está se cumprindo. Sabe por que Deus te promete na contrariedade da tua vida? Para que quando se cumpra você possa olhar para Deus e dizer, somente Deus poderia ter feito isso na minha vida. É por isso, escute, é por isso que a tua casa está bagunçada e Deus vem e diz, eu vou consertar o que está errado lá. É por isso que você está sem R$ 1 no bolso, Deus te olha e diz, eu vou te fazer o homem mais próspero dessa cidade. É por isso que você não sabe nem falar e Deus diz, eu vou te levantar para falar às multidões. Sabe para quê? Para que quando isto se cumpra, você olhe para o céu e diga, só Deus pode operar esta promessa na minha existência. Você consegue crer nisso? Então escute, não são as suas habilidades, Jacó, é a promessa que repousa sobre ti. Deixe-me ver quem tem promessa aqui nessa noite. Deixe-me ver quantos já receberam uma promessa de Deus, irmão. Deus nunca usou um profeta para falar comigo, mas deixa então eu te dar um recado. Pregue uma promessa bíblica e se agarre nela e diga, eu creio nesta palavra. Irmão, que promessa eu posso agarrar para mim? Eu não sei, escolha uma. Deixa eu liberar uma sobre a sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Outra, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você consegue crer em alguma promessa? Então creia, porque Deus é fiel para cumpri-la. Você pode aplaudir Ele por causa disso? Aí vem, eu vou dar um exemplo, a irmã Cláudia deu ontem um testemunho que eu não sabia, tem 8ª série. E eu não preciso nem falar do que Deus tem feito na vida deles, porque todos os irmãos sabem. E vai ser rasgar seda, chover no molhado. Mas escute, irmão, tem gente na universidade tentando chegar nesse patamar. Você sabia? Tem gente com doutorado que está abaixo deste nível. Aí os caras olham e dizem assim, como? Alguém que tem 8ª série, não passou por onde eu passei, está prosperando como nunca. Sabe por quê? Porque existe uma promessa de um Deus que fala e cumpre. Você está querendo? É a oração de Ana. Senhor, escute, Ana recebe Samuel, aí ela diz assim, agora eu preciso orar para agradecer a Deus. Aí ela vai orar e vai dizer, Senhor, o Senhor dá a vida e tira ela. O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. O Senhor exalta, o Senhor humilha. O Senhor pega o homem do monturo e faz ele sentar nos palácios. Sabe o que ela está dizendo? O que a mão humana, o que a capacidade humana não pode fazer, Deus tem poder para realizar em nossas vidas. Deus é um Deus de promessas. Você crê? Irmãos, eu creio em todas. Se não se cumpriu, foi o homem. Aí eu oro, diz, Senhor, abençoa ele para ele não errar mais. Mas eu tenho certeza que quando Deus fala, Ele cumpre. E eu vou para o final agora. A 4ª coisa que Jacó encontrou em Betel, por isso que Betel é tão importante na vida dele. A 4ª coisa que Jacó encontra em Betel é um altar. É onde ele pega a pedra que está dormindo, escute, é aqui que eu quero chegar. É onde ele acorda e diz, rapaz, Deus estava aqui e eu não sabia. Quão terrível é este lugar. E este lugar aqui não é outro a não ser a casa de Deus. Por isso que o nome é Betel. 2 palavras hebraicas, Beit casa, El, Deus. Este lugar é a casa de Deus, a morada do Altíssimo.
Aí diz assim: então Jacó pegou a pedra que ele dormiu e levantou uma coluna, um altar. Escute, e o que ele derramou no altar? O óleo que ele carregava. Escute, eu preciso que você entenda isso e eu finalizo. Nós estamos em noites de propósitos, alianças. Pastor, quem olha Jacó, escute, irmãos, todos estão ouvindo, digam amém. Escute, quem olha Jacó hoje, pegando uma pedra e derramando azeite, não entende, porque azeite hoje tem em qualquer lugar. A gente vai no supermercado, você vê as prateleiras cheias de azeite, tudo que é qualidade, tudo que é tipo, a escolher. Mas azeite, escute, nos dias de Jacó, era a maior preciosidade que ele carregava. Era a única coisa de valor que ele trouxe da casa do seu pai. No mínimo 3 coisas ele fazia com aquele azeite. Primeiro, luz para o seu caminho. Mas ele não utilizou luz para o caminho, porque chegando à noite ele dormiu. Quer dizer então que ele estava economizando o que ele carregava. Segunda coisa, azeite naqueles dias era moeda de troca, era dinheiro. Eu te dou um pouco de azeite e você me dá tal coisa. Tanto é que a viúva de 2 Reis está morrendo. Seus filhos vão ser levados cativos. Aí o profeta Eliseu diz assim: vem cá, me declara o que é que tu tens na tua casa. Ela disse assim: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Aí o profeta diz: vai, pede para os teus vizinhos vasos emprestados e o azeite se multiplicará. Com a multiplicação do azeite, você vende ele e paga a tua dívida. Então azeite é dinheiro. Os irmãos estão entendendo? Terceira coisa, azeite servia para curar feridas, para curar os machucados, que talvez Jacó se fizesse no decorrer do deserto. Quarta coisa, azeite também servia para alimento. Escute, aí Jacó acorda e diz: meu Deus, Deus está aqui e eu não sabia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que o meu vovô fazia. E o que ele fez, Jacó? Levantou um altar e buscou a face de Deus. O que você vai fazer, Jacó? Vou fazer o que Isaac fez. O que? Levantou um altar e também buscou a Deus. Eu vou fazer o que Noé fez. O que? Levantou um altar e também invocou o nome do Senhor. Eu vou fazer o que se fez desde o início da humanidade. O que? Um sacrifício, um altar perante o Deus que me apareceu. E o que você vai depositar nele, Jacó? Vou depositar a única coisa que eu tenho. Vou depositar aquilo de mais precioso que eu carrego. Quando Jacó pega a pedra, pega o azeite e derrama o azeite sobre a pedra, ele está dizendo para Deus: Deus, tudo que eu tinha, eu estou entregando na tua presença. Quando Jacó derrama o azeite sobre a pedra, ele está dizendo: Senhor, a partir de agora eu não tenho iluminação, não tenho nada para curar minhas feridas, não tenho moeda de troca. Sabe o que Jacó estava dizendo para Deus? Eu estou fazendo uma aliança contigo, estou entregando a minha vida por completo na tua presença. Senhor, eu só te peço uma coisa: me abençoe, porque eu entreguei tudo que eu tinha na tua presença. Sabe o que é isso? Um voto, um compromisso. É alguém que reconheceu que Deus seria o provedor da sua história. Você consegue crer nisso? Quando Jacó está derramando este azeite, ele está levantando diante de Deus uma aliança. Que aliança é essa? De cuidado.
de confiança, de depósito, que está dizendo: Deus, tudo que eu tinha, agora eu não tenho. Agora eu só tenho uma coisa, eu só tenho ao Senhor. Nós vamos caminhar em outra direção agora no final. É uma noite de você voltar a fazer uma aliança com Deus, um propósito com Ele. É noite de você voltar para o altar de Betel e dizer: Senhor, até aqui eu confiei no meu braço, até aqui foi a minha cabeça, foi o meu esforço, foi o meu cálculo, foi as minhas decisões, até aqui fui eu que agi, até aqui fui eu que escolhi, mas eu cheguei em Betel e eu quero te dizer uma coisa: eu estou, como diz no ditado popular, eu estou largando a toalha, eu estou desistindo, eu estou me rendendo ao teu senhorio. Você consegue crer nisso? Quando a gente, eu finalizo, quando a gente decide confiar em Deus, irmãos, eu nunca vi na história bíblica alguém depositar confiança em Deus e Deus falhar. Você já viu? Você já leu a Bíblia? Você encontre um dia e me chame alguém e diz assim: irmão, eu encontrei alguém que confiou em Deus e Deus errou. Eu encontrei alguém que depositou a sua confiança em Deus e Deus lhe abandonou. Eu encontrei na história bíblica alguém que se entregou completamente para Deus e disse: Deus, a minha escolha é confiar em Ti, a minha escolha é entregar tudo em Tuas mãos. Aí você vai ler o texto e diz assim: e Deus desamparou fulano, e Deus deixou fulano ou ciclano sozinho. Você não encontrará. Sabe por quê? Porque Deus cuida de todos que nele confiam. Você consegue crer nisso? É o Salmo de Davi que vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é isso? Confiança depositada em Deus. Sabe o que é isso? É alguém que diz: pode se levantar quem quiser, pode vir a crise que quiser, eu irei permanecer confiando no cuidado de Deus. Você crê nisso, irmãos? Quando eu saí da cidade, escute só, alguém disse assim: você vai passar necessidade por aí. E aquelas palavras eu guardei. Mas eu quero dizer para os irmãos: eu nunca passei. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Escute, eu saía para pregar, irmãos. Ficava 2, 3 dias fora, e quando eu voltava, a cama estava cheia de presente. E quem morava na casa dizia assim: ó, eu não posso te contar porque a pessoa pediu sigilo. Às vezes eu saía para pregar, voltava, escute, tinha quantidades de dinheiro em envelopes dizendo: alguém bateu na porta e deixou aqui para te abençoar. Quem foi? Pediu segredo. Sabe o que é isso? Deus provendo o que a gente necessita. Você está entendendo? O que eu quero dizer para você é que você não está confiando num Deus que esquece, num Deus que desampara. Quando você decidiu entregar a sua vida para Deus, você não entregou a sua vida para qualquer um, você entregou a sua vida, você depositou a sua confiança num Deus que tudo faz e tudo provê. Você consegue crer nisso? Então se levante comigo para a gente orar. Imagina se cada um que estivesse aqui fosse contar o testemunho de quantas coisas Deus proveu. Deus, irmãos, escute, move os céus para nos abençoar. Você crê nisso? Ele muda decretos. Ele estabelece, como a irmã Cláudia falou ontem, Ele estabelece leis.
Ele muda sentenças, você consegue crer nisso? Ela falando ontem, eu lembrei de José, que foi colocado, pastor, com um cargo de governador no Egito. Nem existia esse cargo. O Egito era regido por um soberano, por um único homem. Era a sua voz que mandava. Só que Deus tem que honrar José. E para Deus honrar José, Ele vai dizer: vem cá, não existe esse cargo, mas a gente vai criar ele. A partir de hoje eu vou estabelecer um governador abaixo de mim. Mas nunca existiu isso na história do Egito. Mas hoje vai existir. Por quê? Porque Deus quer abençoar alguém. É como diz alguns louvores, e não é ser menino, mas é porque eu já vivi essas experiências. Deus abre porta onde elas não existem. Escute, e só pode falar disso com convicção quem já viveu disso. É por isso que eu entendo algumas pessoas que às vezes nos criticam, às vezes ouvem e falam mal. Eu já recebi mensagens no particular dizendo: olha, tal coisa que você pregou não está na Bíblia, eu não concordo com isso. Aí eu sempre digo: mas não é algo que está escrito, é uma experiência minha, é algo que eu vivi. E se eu vivi, Deus também pode fazer na vida de alguém. Você está entendendo? É por isso que eu posso afirmar com certeza e convicção: Deus abre portas aonde elas não existem. Deus muda decreto aonde já existe decreto estabelecido. Se for possível, Deus cria leis para te abençoar, mas Ele vai cumprir a aliança que Ele tem na sua história. Você consegue crer nisso? Escute só, testemunho, e eu finalizo. Alguém disse assim para mim: eu vou te tirar desse lugar que você está. Escute só isso. No próximo mês eu te tiro daí. E meu coração ficou aflito, irmão, porque aquela pessoa começou a levantar muitas injustiças contra a minha vida. E eu corri, vou usar a linguagem aqui do texto, eu corri para Betel. Eu fui para o altar. Aí eu estou passando por alguém, e alguém diz assim: ei, vem cá, vem cá. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, você aceita? Eu aceito, pode falar. Aí ele disse assim: Deus manda eu te dizer, Apocalipse capítulo de número 3, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Eu comecei a chorar, eu disse assim: irmão, o irmão nem sabe o que eu estou enfrentando, mas essa palavra é o Espírito Santo me entregando algo da parte de Deus. Irmãos, fui para o local onde estavam todo mundo organizado para me tirar. Deixa eu te contar, quando o homem se levantou para falar mal de mim e tentar me arrancar de lá, você sabe o que aconteceu, irmão? O homem passou mal. Começou a tremer, não conseguia falar, começou a suar e dizia assim: ei, chame ambulância, chame médico, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu preciso sair desse ambiente. Sabe como terminou a reunião? Dizendo: Johnny, nada temos contra ti, então tu continuará fazendo o que tu faz. Sabe por quê? Porque quando Deus decide nos abençoar, pode se levantar o homem, pode se levantar demônio, pode se levantar quem quiser, o que Deus estabeleceu sobre a sua vida permanecerá em pé na sua existência. Vamos louvar? Feche seus olhos e eu finalizo. Ore. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento. Sou eu teu Deus. Se lhe fechares uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer, sem dobrar os teus joelhos, sem na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como
como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi o desejo de me adorar. Foi então que resolvi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe falar, filho. Você consegue crer? Enquanto eu for tua prioridade, pode vir. Você consegue adorar a Deus? Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se lhe fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa. Olhe para mim, a gente vai terminar. A Bíblia diz que a gente faz parte de um corpo. É verdade ou não é? E este corpo tem seus membros, cada membro tem a sua função. Quando Deus disse que me levantaria para ministrar a sua palavra, Ele disse: eu te usarei para um tempo de restauração, eu te usarei para um tempo de restituição. Então eu sei qual é o meu chamado, eu sei para o que Deus me levantou, eu sei que tipo de mensagem Deus me deu. Para alguns Deus dá exortação, como o pastor um dia disse: eu venho aqui porque Deus me usa para exortar. Para alguns Deus deu ensino, mas Deus me disse bem claro naquela noite: eu te usarei para um tempo de restituição, eu te usarei para um tempo de restauração em muitas vidas. Deus disse assim: quando tu ministrares, eu restaurarei vidas, igrejas, famílias, corações, ministérios, histórias. Eu restaurarei comunhão, eu restaurarei dons. Então eu creio que esta é uma noite de restituição na tua história, é uma noite de restauração no teu ministério. Eu quero orar com você, mas ainda eu quero profetizar que é uma noite de você voltar para o altar da tua existência. É uma noite de você voltar a derramar óleo sobre a tua existência. É uma noite de você voltar a sonhar, a crer nas promessas. É uma noite de você voltar a crer no impossível de Deus. Eu não sei quem arrancou de você a fé que você tinha, mas hoje Deus está restaurando na tua casa, na tua família. Esta é uma noite de restituição sobre a tua vida, mulher, sobre a tua casa, mulher, sobre a tua existência. Deus está trazendo um tempo de restituição para a tua história. Você consegue crer nisso? Então levante as suas mãos e a gente vai orar. Deus, nós oramos a Ti nessa noite, meu Pai. Nós cremos que esta é uma noite de restituição, é uma noite de restauração em ministérios, é uma noite de restauração de altares, é uma noite de pessoas voltarem a fazer o que faziam. É uma noite que o Senhor está entregando, Senhor, devolvendo aquilo que era de muitas pessoas. É uma noite de distribuição de dons espirituais, é uma noite de restauração, é uma noite de cura. Deus está falando ao teu coração: volta para Betel, volta a sonhar, volta a orar, volta a acreditar, volta a crer. Deus fará o impossível na sua existência. Nós oramos a Ti, adentramos ao céu. Nós cremos nessa unção, nós cremos nessa restituição. É uma noite que o Senhor está fazendo milagre. Então nós oramos: restitui, restitui sonhos, restitui famílias, restitui projetos, restitui casamentos, restitui igrejas, restitui ministérios. Senhor, eu creio que o Senhor está me usando para uma noite de restauração. Se você crê nisso, então ore ao Senhor, cante mais uma vez esse louvor, e eu encerro a minha participação. Sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem
dobrar os teus joelhos.